Mateus, no capítulo 15. Nós leremos do verso 21 ao verso 28. Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 15, verso 21 ao verso 28. A palavra do nosso eterno Deus nos diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. O tema dessa palavra, dessa mensagem de hoje é uma mãe que clama. Nós que estamos no mês, que comemoramos o mês da família, iniciamos uma série de mensagens cujo tema principal é abordar assuntos que a palavra nos ensina sobre a família e como ela é importante aos olhos de Deus. No domingo passado nós vimos o milagre, o primeiro milagre que Jesus operou em um casamento, em uma família que estava iniciando ali as bodas de Caná da Galileia. Interessante que quando nós observamos, Jesus poderia iniciar o seu ministério operando tantos outros milagres, prodígios e maravilhas. Ele resolve dar abertura, iniciar o seu ministério operando uma transformação em uma família que estava iniciando. Caná da Galileia, ou Galileia dos gentios. Ali Jesus opera uma transformação maravilhosa, um milagre, transforma a água em vinho. Agora, esse texto que nós acabamos de ler diz respeito de uma mãe que clama, uma mãe que suplica, que pede, que clama por socorro a Deus. A Bíblia diz, no verso 21, que Jesus partiu-se dali e retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom, que eram regiões distantes, que ficavam no centro ali dos judeus. Tiro e Sidom era a região que habitava pessoas, outros povos, outras gentes ou gentios, povo gentílico. Era um povo diferente dos judeus. Era um povo que tinha um costume, uma tradição diferente dos israelitas. E lembre-se, Deus chamou Abraão e fez uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Gênesis capítulo 12, que através de Abraão, Deus iria fazer uma grande nação. E a aliança, o pacto de Deus para com Abraão, se daria através da sua descendência, através do povo de Israel. Mas Jesus partiu e foi para a região de Tiro e de Sidom, uma região de gentílicos, de outras gentes, de povos diferentes dos judeus, pessoas que cultuavam outras divindades, outros deuses, povos pagãos, pessoas que adoravam falsos deuses, politeístas, que tudo era Deus. Os judeus tinham ódio, raiva dessas outras gentes, dos gentios, porque dissocia e saía do comum, do entendimento deles totalmente do que é cultuar a Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Jesus então, no seu ministério, resolve passar por ali, naquelas regiões, desprezada pelos judeus, criticada pelos judeus. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos. Ministério de reconciliação de Deus para com os homens. Ministério esse de Jesus que veio para entregar ou transmitir aos homens uma boa notícia, boas novas, o Evangelho da paz, porque Ele é o príncipe da paz. Um ministério de reconciliação entre Deus e os homens. Lembre-se, Efésios capítulo 2, a partir do verso 12, nos ensina isso, que é como se houvesse uma barreira que separava de nós e Deus, por conta do nosso pecado, por conta das nossas imperfeições, por conta da nossa natureza pecaminosa. Há uma barreira que nos separa, é como se fosse um véu que nos separa da presença, da glória, da manifestação deste Deus vivo. Efésios 2 continua dizendo que pela cruz, Jesus derrubou aquela parede que nos separava. De sorte que não há mais livre, não há mais prisioneiro, não há mais grego, não há mais judeu, não há mais distinção. Todos nós fazemos parte de um só povo,
de um só rebanho deste bom pastor. Ali, seu ministério, Jesus e os discípulos, apregoando em toda a circunvizinhança o ministério da paz, da reconciliação. Então naquela região, apresenta-se na história uma mulher cananeia. Marcos, no capítulo 7, verso 24 a 30, usa essa expressão, uma mulher grega de origem sírio-fenícia, hoje, atualmente, o Líbano. Uma mulher cananeia, uma mulher gentílica, não fazia parte da aliança de Deus, não fazia parte de Israel. Racionalmente, humanamente falando, não merecia bênção nenhuma de Deus. Ela fazia parte de um povo que cultuava e adoravam falsos deuses. Pessoas que não estavam nem aí para o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Dessa região que veio aquela mulher que nós conhecemos bem, e foi considerada uma das piores mulheres que pisou em Israel, Jezabel, esposa do rei Acabe. Ela veio dessa região. Uma mulher desprezível, que tentou tantos males para os escolhidos para o povo de Deus. Isso está escrito no livro de Reis. Mas veio também aquela mulher que abençoou e que fez um alimento, um pão cozido para Elias, o profeta. E pela sua fé, que foi notável, exemplar, Deus opera com provisão. Deus cura posteriormente o seu filho único, já que ela era uma mulher viúva. É dessa região que saiu também essa mulher, que foi um exemplo de fé. Essa mulher cananeia, quando ela ouve falar de um Messias, de um Jesus, de um tal de Jesus da Galileia, um tal de Nazareno, e era até um entendimento, pode vir alguma coisa de Nazaré, uma região desprezível, pequena, mas Jesus veio ali. Aquela mulher ouve falar desse Jesus que tem operado sinais, prodígios, maravilhas. Ela ouve falar que esse Jesus era o Messias, era o Filho vivo de Deus, era o próprio Deus encarnado ali, presente no meio dos homens. Ah, irmãos, quando essa mulher ouve falar, ela corre em direção a Jesus. Sabe por que ela corre em direção a Jesus? Primeiro ponto desse texto, dessa mensagem: ela tinha uma grande necessidade. Sabe qual era a necessidade dessa mulher? Ela era mãe. E uma mãe que ama seus filhos, ela amava. Ela tinha uma filha. Essa filha estava passando por um período difícil. Essa filha estava endemoniada. Tinha um espírito imundo que habitava dentro da sua filha. Os deuses, os falsos deuses da região de Tiro e Sidom, os cananeus, esses deuses pagãos, não puderam libertar. Sabe por quê, irmãos? O diabo vem para matar, roubar e destruir. O nosso Deus não. O nosso Deus veio para dar vida, e vida com abundância, vida com dignidade. Essa mulher, essa filha não tinha dignidade. A mãe chega para Jesus clamando, dizendo: ela está extremamente endemoniada, horrivelmente. Essa mãe chega clamando para Jesus, dizendo: Jesus, não tem mais esperança, não tem mais o que fazer, Jesus. Em outras versões diz que ela gritava, ela clamava, gritava por socorro a Jesus. Os meus deuses não puderam libertar a minha filha, homens nenhum puderam libertar a minha filha, sacerdotes, líderes da religião não puderam libertar a minha filha desses demônios que correntam, que aprisionam ela. Mas ela vai, ela corre em direção a Jesus, ela grita, ela clama por socorro a Jesus, porque ela entende e crê que Jesus era o único capaz de libertar a sua filha e atender a voz do seu clamor, do seu pedido, e atender a sua necessidade. Uma mãe que ama e demonstra este carinho, este amor de orar, de clamar pela sua filha. Uma das demonstrações mais belas que existe, viu? Não é presente, não é riquezas, não é nada desse mundo material. O melhor presente que você, mãe, pode dar para o seu filho é orar pelo seu filho, é ir a Jesus e pedir um socorro em favor do seu filho. A Bíblia diz, no verso 23, diante deste clamor, diante deste pedido, não só no clamor o pedido, mas diante desse grito da alma dessa mãe, sabe qual foi a resposta de Jesus para essa mãe? Aflita, necessitada, atribulada. Sabe qual foi a resposta? Ó, silêncio. Ah, irmãos, como é difícil isso, viu? Você já passou por isso? Você tem uma grande aflição na sua alma, que você não consegue às vezes nem entender a origem, o porquê dessa aflição, dessa dor, dessa angústia e dessa profunda tristeza. Você tem uma grande necessidade, uma grande dor, e você vai a Jesus. Você entende que Jesus é o único capaz de curar, de libertar, de transformar, de restaurar, de alegrar a sua vida. Que Jesus é o único capaz, que é o único capaz de transformar a sua dor em paz, a sua tristeza em alegria, o seu choro em riso.
Você vai a Jesus, você clama por socorro, você ora, você clama, você ora, você clama, e sabe qual é a resposta de Deus para a sua vida? O silêncio. Você já passou por isso? Você está diante de Deus, em intercessão, em clamor, socorre-me Deus, olhe para mim, olhe para a minha situação, olhe para a minha aflição, olhe para a minha angústia, olhe para a minha casa, olhe para os meus filhos, olhe para o meu companheiro, olhe para a minha companheira, olhe para a minha família, olhe para a minha dor física, olhe para a minha dor espiritual, olhe para a minha dor mental, olhe para a minha dor, para a minha aflição, Jesus. E a resposta de Jesus é o silêncio. Como é difícil aceitar isso. Jó passou por isso. O silêncio de Deus é didático, viu? O silêncio de Deus nos ensina muitas coisas. Nos ensina que não é no nosso tempo, não é segundo o nosso querer ou o nosso entendimento, não. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é exato. Não adianta nem atrasa. O silêncio de Deus nos ensina muitas coisas. Verso 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Parece que Jesus é insensível, né? Parece que esse Jesus não se importa. Uma mulher que tem uma filha endemoniada, uma mulher que chega gritando por socorro, parece que Jesus está nem aí por ela. Não. Deus tem prazer em falar com o homem. Deus tem prazer em responder o homem. E até o silêncio de Deus fala. Até no silêncio Deus fala conosco. Os discípulos ouvindo aquela mulher gritando. Os discípulos ouvindo aquela mulher vindo atrás, clamando e clamando e gritando, para que Jesus atendesse o seu clamor. Os discípulos chegaram para Jesus: ó Jesus, atende a voz dessa mulher. Ela vem atrás de nós clamando, despede-a. Responde ela logo, ela está insistindo, ela está gritando por ti. Os discípulos foram até Jesus relatando isso. Sabe o que isso aqui nos ensina? Os discípulos representam a igreja. Os discípulos ouviram a necessidade daquela mulher. E os discípulos vendo que Jesus até então ficou em silêncio, os discípulos pegaram a necessidade daquela mulher e apresentaram a Jesus. Olha Jesus, essa mulher está clamando por ti, atende ela. Jesus então ouve, Jesus então responde. Sabe o que isso nos ensina? Quando você, meu irmão, minha irmã, tomar conhecimento da aflição, da necessidade do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã, leve a Jesus. Você está vendo o seu próximo, a sua irmã, o seu irmão, gritando a Jesus com uma grande necessidade, com uma grande aflição, clamando por socorro? Pega isso e vá até Jesus em oração. Senhor, lembra daquela minha irmã, Senhor. Senhor, aquela pessoa, aquele amigo, aquele vizinho que perdeu um ente querido, Senhor, vá até ele, visite com o seu consolo, com a sua paz. Senhor, aquela pessoa que eu conheço, aquele familiar que está desempregado, abre uma porta. Se você tomar um conhecimento do desespero, do grito da alma de uma pessoa próxima, leve a Jesus. Ele, porém, Jesus respondeu, verso 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas das casas de Israel. Jesus vira e fala assim: olha, o meu papel, a minha função é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É para a promessa, o pacto de Deus que meu pai fez lá para Abraão em Gênesis capítulo 12. É para as ovelhas de Israel. Jesus aqui está se colocando na posição de um bom pastor que vai atrás das ovelhas perdidas. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vim para essas outras gentes, para esses outros povos. Diante dessa resposta, ela que ouviu, no verso 25, observe os irmãos, o que ela faz? Ela, porém, veio. Ela persistiu, ela perseverou. Ela não desistiu do silêncio. Ela não se desanimou diante do silêncio de Jesus. Ela não ficou desmotivada diante da recusa e dessa palavra de Jesus, não. Ela veio até Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus. Como que ela foi ao encontro de Jesus? Em humildade. Observe bem. Veio e adorou. Outra versão diz que ela veio diante de Jesus e se prostra diante de Jesus, se ajoelha, se humilha diante de Jesus, reconhecendo que eu sou serva, eu não sou nada, e eu estou diante do meu dono, eu estou diante do meu Senhor. Ela se prostra, ela adora Jesus, ela grita e ela clama: socorre-me, Senhor, socorre-me. Qual é o socorro que ela clama? O verso 22 nos diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Lembramos daquele cego, né? Que estava à beira do caminho, Bartimeu, filho de Timeu, que ouvindo Jesus passar, ele começou a gritar, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, essa mulher cananeia, essa mulher que não fazia parte da aliança de Deus, essa mulher crê que esse com quem ela está falando é o Messias, o Filho de Deus. Aqui é um apontamento profético, aqui é uma profecia dizendo: Jesus, filho de Davi. Ela entende que Jesus é aquele que iria assumir o trono de Davi, não o trono terreno, não aquele trono de Israel e de Judá que foi possuído por Saul, Davi, Salomão e os filhos. Não é este reinado, não é este trono. Ela entende que Jesus é aquele que iria possuir e assentar diante de um trono eterno, porque o reino dele não é deste mundo, é o reino eterno.
Jesus não veio para libertar da escravidão de Roma. O propósito de Jesus não é sentar em um trono, em uma tribuna, e imperar e reinar diante de um reino político terreno. Não, o reino dele é eterno. Ele não veio libertar Israel da escravidão do Império Romano, não. Ele veio libertar os homens do Império das Trevas. O Messias iria se entrar no trono de Davi. Isso está profetizado em todas as Escrituras, especialmente nos livros messiânicos do profeta Isaías. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela grita por socorro. Então Jesus responde, verso 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui, irmãos, aqui é um ponto difícil. Parece que Jesus está chamando aquela mulher de cachorrinho, não é? Não é bom, eu vou tomar o pão da boca dos filhos de Israel, que faz parte do pacto, da aliança Israel, e eu vou lançar o pão para os cachorrinhos. É bom frisar, embora o cachorro é considerado um animal para o antigo Israel extremamente imundo, impuro, é um animal desprezível. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tem até mãe de pet, pai de pet, né? Hoje em dia cuida de cachorro melhor que filhos. Naquele tempo era extremamente abandonado, deixado de lado, impuro cachorros. O cão era desprezado naquele tempo. No entanto, havia famílias sim que possuía de forma doméstica cachorrinhos. Jesus está falando dessa situação, cachorrinhos que viviam ali na mesa, viviam ali dentro de casa, cachorrinho doméstico. Não é bom tomar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos? Sim. Jesus está considerando essa mulher como se fosse um cachorrinho, uma mulher indigna de receber qualquer bênção, qualquer pão, qualquer bênção de Deus, qualquer alimento espiritual, qualquer favor de Deus essa mulher não merece. E merece aos filhos. Os cachorrinhos não. Mas o verso 27 nos ensina algo maravilhoso para mim e para você. O verso 27 nos ensina perseverança. O verso 27 nos ensina humildade. O verso 27 nos ensina não desistir no silêncio, não desistir diante de palavras, mas continuar, insistindo, perseverante. Ela contudo replicou de forma humilde, de forma sincera. Ela era necessitada. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sim, Senhor, é verdade. Quem merece ser alimentado, quem merece o pão, quem merece o pão vivo que desceu do céu, quem merece o alimento espiritual é os filhos. Eu não sou filho. Sim, Senhor, eu sou como um cachorrinho, eu sou indigno, eu não mereço receber pão, eu não mereço receber a bênção, eu não mereço receber nenhum alimento, eu não mereço receber a graça, eu não mereço receber o favor de Deus, eu não mereço receber nada de Deus, eu sou indigna. Sim, Senhor, eu sou indigna. Porém, se for a tua vontade, pelo menos migalhas que caem da mesa, pelo menos os farelos que caem da mesa, eu creio que é capaz de satisfazer o meu pedido, a minha necessidade. Sim, Senhor, eu sou como um cachorrinho, imundo, impuro, indigna, mas permite que caia as migalhas dessa mesa que eu possa alimentar. Essa mulher crê que as migalhas, coisa tão pequena, era capaz de atender o pedido dela, a aflição dela, que é uma cura de libertação para a sua filha. Ela não desistiu diante do silêncio e dessa palavra aparentemente áspera de Jesus. Jesus fala isso de forma didática, viu, igreja? Não é que Jesus é mau, cruel, não. Jesus queria ouvir o testemunho daquela mulher e fazer com que toda a multidão dos discípulos ouvisse o testemunho da boca daquela mulher. Por isso que Jesus fez isso. Sim, Senhor, até as migalhas que caem na mesa do dono. No verso 28 termina de forma maravilhosa. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus elogia aquela mulher. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Instantaneamente, na hora, segundo a palavra de Jesus, a filha dela foi liberta dos demônios. Aquela filha que estava cativa em prisões espirituais, aquela filha que não podia de jeito nenhum ser liberta por si mesmo, ou por palavras, ou por qualquer coisa vinda dos homens. O único capaz de libertar a alma, o único capaz de transformar, o único capaz de tirar das trevas e levar para o reino de luz, o reino de amor, é a pessoa de Jesus. Essa mulher recebeu a migalha, caiu na mesa do dono. Essa mulher recebeu uma grande bênção. Jesus atendeu o seu pedido, o seu clamor. Nós vamos aplicar essa lição, esta mensagem para mim e para a sua vida esta noite. Não é só para as mamães, para todos nós. Irmãos, necessidades da minha e da sua alma, que ninguém pode vir
libertar, curar, transformar ou atender. Não existe ninguém, repito. Não existe pastor, não existe padre, não existe líder, não existe palavras de homem, não existe psicologia. Há certas necessidades, principalmente espiritual, que ninguém é capaz de solucionar na minha e na sua vida. Nós devemos ir à pessoa certa. Essa mulher fez isso. Ela foi até Jesus. O que fazer diante de Jesus? Clamar. Clamar por socorro, no entendimento de que nós estamos clamando para aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o Deus encarnado, aquele que é o Deus que ouve, aquele que é o Príncipe da Paz, aquele que é o Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus que visita o seu povo, um Deus que fala, um Deus que responde. Diante da sua dor, diante da sua necessidade, eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei qual que é a sua aflição. Dessa mulher é a filha dela, dessa mãe é a filha que está endemoniada, horrivelmente, mas eu não sei a sua dor, eu não sei a sua necessidade. Jesus sabe. Mas vai até Ele de forma humilde, se prostra diante dEle, vai humilde, se humilha diante dEle, adore a Ele, clame por socorro, grite por socorro a Ele. Ele vai te ouvir. Só que às vezes você vê o silêncio, e o silêncio é a voz de Deus. Parece paradoxo, né? Como assim, silêncio é voz? O silêncio de Deus é ensurdecedor, tá, irmãos? Deus responde no meio do silêncio. Não desiste diante do silêncio de Deus. Você que tem orado, você que tem buscado a Deus em favor da sua família, em favor dessa sua necessidade especial, particular, e você está ouvindo o silêncio. Não desiste. Essa história nos ensina uma mãe que persevera, uma mãe que persiste, uma mãe que não desiste diante do silêncio, uma mãe que não desiste diante de uma resposta aparentemente áspera. A mãe continua, porque ela sabe da sua dor, ela sabe da sua necessidade, ela ama a sua filha, ela quer a libertação da sua filha. Ela crê. Faz Jesus com fé. Clame por socorro, não desiste diante do silêncio, mas vai a Ele com fé. Não ache você que você é importante, que você pode oferecer alguma coisa boa para Deus, que você vai ganhar Deus pelas suas boas obras, ou que você vai para o céu pelas suas boas obras. Você não vai. Sinto muito te informar isso, mas é a verdade, é o Evangelho, e Deus me chamou aqui para entregar a verdade do Evangelho para a igreja. Você não será salvo, você não irá para o céu segundo as suas boas obras, porque você é bonzinho, porque você ajuda as pessoas. Você não vai para o céu por assim. Você vai para o céu pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Vá a Ele confiando que Ele é o único capaz de curar, de libertar, de restaurar, de visitar e de operar uma cura, libertação para a sua vida, para a sua necessidade. Essa mulher não merecia a bênção, a favor de Deus. Era uma mulher cananeia, era uma mulher gentílica, não fazia parte da linhagem, da herança, do pacto, da aliança de Deus, como eu e como você. Nós não merecíamos a salvação de Deus. Nós não merecíamos o pão vivo que desceu do céu. Nós não merecíamos o favor, nós não merecíamos a graça, nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos a misericórdia, nós não merecíamos nada disso. Quem somos nós para merecer algum favor, alguma migalha que cai da mesa do Senhor? Quem somos nós para receber a bênção, o perdão, a salvação de Deus? Quem sou eu, quem é você? Nós que servíamos falsos deuses, nós que não queríamos saber deste Deus único e verdadeiro, nós que não queríamos nem servir a esse Deus, nós que estávamos distantes, nós como gentios. Quem somos nós? Sou eu, quem é você, para receber algum favor vindo de Deus? Mas esse Deus abriu a porta da graça para mim e para você. Na cruz do Calvário, naquela rude cruz, Ele então estende os braços de amor para toda a humanidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, porque Deus chamou, meu irmão e irmã, de tal maneira, de tal forma, de tanta intensidade, que lhe deu o seu Filho, para morrer de forma humilhante, para que pudesse te salvar e te levar para o céu, para poder reconciliar você diante de Deus, para que você hoje pudesse ter paz com Deus. Como eu disse, havia uma separação, havia uma barreira, mas Jesus abre seus braços na cruz, Ele estende os seus braços de amor, dizendo para toda a humanidade: venha a mim todos que estão cansados, venha a mim todos que estão sobrecarregados, venha a mim todos, não importa se é judeu, não importa se é gentílico, não importa de qual raça, não importa de qual tribo, não importa de qual língua, não importa se é judeu, não importa se é livre, se é escravo, não importa, venha a mim todos, que eu vos aliviarei, eu trarei descanso para as vossas almas, eu irei salvar-vos. Venha a mim. Jesus então estende os braços da graça, e na cruz do Calvário Ele arranca o véu, Ele rasga o véu de alto a baixo. Então nós podemos ver a glória de Deus, nós podemos contemplar a manifestação deste Deus presente, deste Deus vivo nas nossas vidas. Agora não há mais distinção, nós fazemos parte de um só povo, de um só rebanho desse pastor amado, deste bom pastor. Deus abriu para mim e para você a oportunidade de estar agora diante dEle. E o que nós podemos fazer diante desta maravilha, diante deste pedido que Ele nos atende?
diante de um milagre que Ele opera na minha e na sua vida, e é o principal milagre, que é um milagre da minha e da sua salvação. O que fazer? Fazer isso que essa mulher aprendeu e fez: adorar. Adorar em meio ao choro, adorar em meio à alegria, é adorar, porque Ele nos responde, porque Ele é um Deus presente, porque Ele é um Deus vivo. Esse é o Deus que nós seguimos. Você, mãe, você, meu irmão, você, minha irmã, eu não sei a sua dor, a sua necessidade. Essa mãe a sua filha precisava urgentemente de uma libertação, e Jesus a libertou. Jesus foi o único capaz de libertar ela. As mães sabem bem o que é isso. A dor do filho se faz dor sua. Os pais sabem também o que é isso. A Bíblia diz que a mãe tanto ama, tem um amor tão intenso. Também ela diz que pode uma mãe esquecer do filho que gerou dentro do ventre? Pode. Muito difícil, muito raro, mas pode. Mostrando, o Senhor nos ensinando através da palavra a intensidade do amor da mãe. Mas eu todavia digo, Senhor, não me esquecerei de Ti. Essa semana eu estava conversando com uma senhora que trabalha lá no escritório, trabalha onde eu trabalho. Ela já é avó. E eu fiz uma pergunta para aquela mulher. Assim, desculpa te fazer essa pergunta, eu sei que é pessoal. Se você não quiser responder, tudo bem. Mas eu te faço a pergunta é essa: qual é a maior dor que você já teve? Qual é a maior dor que você já teve? Ela então me respondeu: Marcos, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu tive uma doença muito forte, um problema de saúde muito, muito grave. Eu senti muita dor, foi um período muito difícil. Assim, uma dor absurda que aquela doença me trouxe, quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade. E eu continuei: sim, mas é uma dor física, eu gostaria de saber qual é a maior dor que você já teve. Ela me disse então: Marcos, a minha filha teve uma grande depressão. Minha filha, ela então resolve sair de casa e sumiu, não falou nada para ninguém, desapareceu, e foi desaparecida durante 15 dias, e isso me afetou muito. Ela me contando ela ficou extremamente desesperada, e a ponto de adoecer durante aqueles 15 dias que a sua filha sumiu, desapareceu, diante de um problema psíquico. E eu fiz a pergunta para ela assim: essa dor que você sentiu da sua filha foi maior do que a dor física? Ela: Marcos, nem se compara. A dor física que eu tive, aquela doença, nem se compara à dor que eu senti naquele momento que a minha filha desapareceu. Achei tão interessante o relato daquela colega, que o desaparecimento da sua filha trouxe uma dor tamanha, maior do que uma dor física. Existem dores assim, não é verdade? Dores na alma. A gente tem vontade de ir lá e fazer a pessoa sair daquele vício, daquele estado, daquelas correntes. A gente tem vontade de fazer com que as pessoas entendam: não é este caminho, não é este. Mas o único capaz de fazer isso é Jesus. Nós lemos: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós servimos um Deus que responde no silêncio. Às vezes nós não entendemos o silêncio de Deus, mas Deus fala, Deus responde. Amém? Gostaria de orar. Gostaria de orar pela sua vida e suplicar a Deus o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Feche os seus olhos e converse com o Senhor. Coloque diante dele essa sua dor, essa sua necessidade. Dessa mulher da Bíblia, a sua filha endemoniada precisava de uma libertação. Qual é a sua dor? Qual é a sua aflição? Converse com Jesus, vai a Ele de forma humilde. Se entregue a Ele, confesse a Ele.